Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui e vamos dar continuidade ao nosso estudo do recurso de agravo de instrumento. Então, parte 2 agora do agravo de instrumento, mas se você ainda não viu nosso vídeo parte 1 sobre o agravo, pausa aí, vai até ele, porque aquele vídeo é super importante para a gente poder compreender a sistemática desse recurso no novo CPC. Forte abraço e vamos aos estudos. O vídeo passado terminou com uma pergunta. O rol de matérias do artigo 1015 é exemplificativo ou taxativo? Respondo agora. Meus amigos, muitos doutrinadores processualistas de peso afirmam que se trata de um rol taxativo. Portanto, seria um rol em que não comportaria ampliações. Acontece que esse tema ele ainda é muito polêmico dentro do estudo do agravo de instrumento, porque o artigo 1015, no seu último inciso, ele deixa uma abertura muito grande. Porque no último inciso ele fala assim, mais ou menos, demais casos previstos em lei. Ou seja, nesse caso, o artigo 1015, ele próprio passou um cheque em branco, porque ele deixou uma abertura de que outras hipóteses de agravo de instrumento poderão existir, desde que previstas em lei. Com isso, muitos outros processualistas afirmam que se trataria de um rol meramente exemplificativo. Recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, exatamente nesse sentido. Com base no inciso final do artigo 1015, o rol seria exemplificativo. Então, por enquanto, nós ainda temos uma zona meio nebulosa nesse aspecto, em que pese, parece que a doutrina majoritária aponta na direção de ser um rol taxativo. Muito bem, avançando no nosso estudo, toma cuidado com o seguinte, o agravo de instrumento ele é o único recurso que deve ser interposto diretamente no tribunal. Portanto, quando a gente estuda na teoria geral dos recursos órgão a quo e órgão ad quem, onde geralmente o órgão a quo é o juízo singular do primeiro grau que profere a decisão e o órgão ad quem é o tribunal, cuidado, porque o agravo de instrumento deve ser interposto direto no órgão ad quem, diretamente no tribunal. Outro ponto que eu chamo a sua atenção é o seguinte. O artigo 1015, ele tem um parágrafo único. E esse parágrafo único, ele faz questão de prever que caberá o agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença, também na fase de cumprimento de sentença, execução, e ele ainda deixa uma informação um tanto quanto curiosa, porque ele faz questão de mencionar que nos processos de inventário cabe agravo de instrumento. Então, repetindo, quando nós estamos diante de agravo de instrumento, parágrafo único do 1015, posso entrar com agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença, na fase de execução e, de uma forma um tanto quanto estranha, no processo de inventário. Não se sabe exatamente por que o legislador optou por expressamente falar do processo de inventário, mas seja como for, essa informação é bom você saber. Ainda sobre o agravo de instrumento, eu lembro a você que no artigo 1017 do Código de Processo, nós temos as regras de formação do instrumento. Portanto, lembre-se, o 1017 ele contém uma lista de peças obrigatórias na formação do instrumento. E também, o próprio 1017 prevê aquelas peças facultativas, opcionais, que o advogado poderá juntar dentro do instrumento caso ele repute que naquele caso específico há a necessidade. Meus amigos, para a gente fechar o nosso bate-papo sobre agravo de instrumento, lembra, por favor, com carinho do artigo 1018.
Nesse artigo nós temos que no prazo de 3 dias, o agravante precisa informar o juízo de primeiro grau da interposição do agravo de instrumento. Ele precisa, inclusive, conforme o 1018 prevê, ele precisa colocar uma cópia da petição do agravo de instrumento, além também do comprovante de interposição e a relação de documentos. Essa regra do artigo 1018, de no prazo de 3 dias informar o juiz de primeiro grau com a cópia da petição de agravo, relação de documentos, essa regra, na verdade, ela serve para possibilitar o juízo de retratação. O agravo de instrumento, ele comporta, via de regra, o juízo de retratação. Daí porque essa regra do artigo 1018. Para finalizar, não esqueça, meus amigos, para interpor agravo de instrumento é necessário o recolhimento de preparo e o porte de remessa e retorno. Ah, mas e como fica no processo digital? Bom, no processo digital você recolhe o preparo normalmente, mas aí não vai haver o porte de remessa e retorno, já que o porte de remessa e retorno ele tem que ser pago por conta do deslocamento do processo físico até o tribunal. Como agora na era digital não há essa preocupação, o porte de remessa e retorno daqui a alguns anos não será mais utilizado. Mas o preparo, repito, deve ser recolhido sob pena de deserção do recurso. É isso, meus amigos. Em 2 videozinhos fechamos o estudo do agravo de instrumento. Está aí as informações mais importantes para você e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo. Se gostou, por favor, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude aí, todo mundo, a vencer pelo conhecimento. Forte abraço e bons estudos!